Quantos aqui já perceberam que o resultado da vida cristã é dar frutos? Quantos? Ok? Ok, muito bem. Se nós não damos frutos, tem alguma coisa errada com a nossa vida, certo? Então hoje eu gostaria de a gente considerar sobre esse aspecto. Será que tem alguma coisa que não anda bem com a minha vida cristã? Se tem, o que eu tenho que fazer para corrigir? E se eu já estou bem, como eu posso fazer para melhorar? Combinado? Ótimo. Então nós vamos lá para João, capítulo 15. Tudo isso tem a ver com o tema que nós estamos estudando ao longo desse ano. Lembre que a ideia é de nivelar, passar a régua, para termos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como vão andar dois juntos se não tiver acordo? Então precisamos estabelecer quais são os nossos pontos de convergência para podermos andar juntos. Tá certo? Então, hoje o assunto é permanecer em Cristo, para que dê muito fruto. Não é pouco não, é muito. Certo? Então, permanecer em Cristo, essa é a base. Eu gostaria que você mantivesse na sua cabeça esta palavra, este conceito de permanecer em Cristo. E para chegarmos a isto, permanecer em Cristo, eu quero fazer uma pequena viagem com os irmãos, tá bem? E aí nós vamos ganhar uma visão do cenário, do que é que estava, onde foi dito essas palavras por Jesus, tá? Então, uma viagem no tempo. Nós estamos no tempo, e ali eu coloquei um quadrinho cronográfico, não dá para ver muito de perto, não dá para ler muito de perto, mas nos ajuda a ter uma noção daquela semana que era a semana da paixão de Jesus, a última semana antes da crucificação, tá bem? Então, naquela semana, Jesus sabia que havia vencido o tempo, já deu o prazo, pronto. E agora, o que vai ser? Então, Jesus não estava andando por acaso. As coisas não aconteciam fora de um planeamento. Então, quando nós andamos com Jesus, a gente anda dentro de um planeamento. E Jesus tem uma visão do todo. A gente pode ter uma visão muito parcial. Eu vejo hoje. Amanhã eu não sei. A Márcia vai viajar para o Brasil. Pode chegar no aeroporto e acontecer o quê? O voo ser cancelado. Já aconteceu com a Magali numa viagem que ela fez. Foi adiado para o dia seguinte. Então, eu não sei o que vai acontecer no próximo passo. Mas Deus sabe. Para Ele isso não é um acidente. Como é que vai ser isso? Não sei. Jesus sabe. Tá bem? Então, Ele conhece bem. E o que Ele quer da nossa vida, da minha vida e da sua vida, é que a gente dê resultados. Então, na hora derradeira, no finalzinho mesmo, na última hora, Ele convoca os seus discípulos para estar junto com Ele. Quinta-feira à noite, daquela semana, Ele fala assim, nós vamos a uma sala ampla. E Ele faz um tempo de refeição com os seus discípulos. Come a última refeição, a última ceia de Páscoa com os discípulos. Só um lembretezinho. Lembra o que é Páscoa? O que é? Ok? Lembra, naquela época Jesus não havia morrido ainda. Portanto, Páscoa, para eles que eram judeus, era uma memória do quê? Da saída do Egito. E de todos aqueles eventos que culminaram com a saída do povo do Egito. Certo? Lembra que tem
uma frase de João, que ele diz assim, quando ele viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente que cresceu numa cultura católica romana lembra bem dessa frase. Agora, lembra? Para os judeus tinha um significado. O cordeiro era o animal que era sacrificado uma vez por ano para perdão dos pecados do povo. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, depois de ter feito sacrifício pelo seu próprio pecado, ele entrava com o sangue do cordeiro para oferecer a Deus. Sem sangue você não vive. Vive. Você precisa do sangue para viver. A vida estava sendo oferecida a Deus através do sacrifício daquele cordeiro. Então, quando João identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava remetendo a mensagem lá para o período do Êxodo. Ei, gente boa, lembra o que é que Deus fez? Ele sacrificou, mandou passar o sangue no batente da casa. Para quê? Para que o anjo da morte não entrasse naquela casa e ferisse os primogênitos. Então era um sacrifício que foi substitutivo. O primogênito pelo cordeiro que foi sacrificado e deu o seu sangue para passar na porta. Eis o Cordeiro de Deus que vai ser sacrificado e que vai tirar o pecado do mundo. Percebeu a força daquela reunião dos discípulos com Jesus? Jesus estava dizendo para eles que chegou o momento. Agora é a última Páscoa que eu vou comer com vocês. Até o dia que eu voltar e nós vamos fazer isto juntos novamente no reino do meu Pai. Ele vai dar as últimas instruções, preparando os discípulos para fazer o quê? Depois da sua morte, depois da morte de Jesus, eram os discípulos que iriam levar aquela mensagem até os confins da terra. Esta mensagem que lhe alcançou, de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que você não precisa mais morrer na cruz para ter os seus pecados pagos. Jesus pagou, ele assumiu a culpa, ele assumiu a responsabilidade por pagar a conta. O salário do pecado é morte. O que é morte? Separação. Quando você conversa com um defunto, ele não reage. Ele está separado. Ele está distante de você. Não tem mais opções. Tá certo? Então, o salário do pecado, o pagamento do pecado é morte, é separação. De quem? Minha com Deus. Estou separado de Deus, não tenho acesso a Ele. O que Jesus fez? Pagou a conta. Pagou o salário do pecado. Para mim e para você. Ainda bem que Ele pagou por todos. E eu dou graças a Deus que o meu nome está nesse todos. Que eu estou incluso neste pagamento. Esse pagamento é suficiente para pagar o pecado de todo mundo. Mas paga o pecado de todo mundo? Não paga. Mesmo que tenha o poder de pagar o pecado de todo mundo, só paga daqueles que pedirem. Tem que pedir. Tem que reconhecer. O pagamento exige um reconhecimento. Primeiro, que eu sou pecador. Que eu sou aquele pecador que tinha que pagar o preço do pecado. Segundo reconhecimento, que Jesus pagou o preço por mim. Tendo ele pago o preço por mim, eu aceito o pagamento.
Aquele que aceita o pagamento, está tranquilo. Porque Jesus tem o poder, a capacidade de fazer isso. De pagar o preço. E ele pagou. Não foi de graça. Custou, e custou muito. Custou a vida do primogênito de Deus. Eu sou pai, tenho 2 filhos. Eu, em sã consciência, não daria o meu filho para morrer no lugar de um pecador. Não dava nem para morrer no lugar de um bom, quanto mais um pecador. É muito caro. É muito caro. Eu, Rubens, não tenho condições de pagar esse preço. Você tem? Olha para o seu filho, pensa no seu filho. Você daria ele para morrer por outra pessoa que não merece? Eu, em sã consciência, não dou. Mas não dou mesmo. E acho que a maioria de nós não daria. Mas Deus sabia que só tinha uma maneira de restaurar a comunicação do homem com Deus. Era a morte de um justo. Por todos os injustos que Deus ama e quer resgatar. Posto isto, você começa a entender quais eram as instruções que Jesus estava a dar para os seus discípulos. Ele estava encontrando com eles ali para indicar o caminho que viria a seguir. Depois de dar as instruções, de tomar aquela refeição, eles saem dali e vão para um jardim que era conhecido deles, o jardim de Getsêmani, para orar. Jesus chama os seus discípulos e vamos lá orar. Por quê? Por que Jesus queria ir orar com os seus discípulos? Qual é a ideia que você tem? Um pouquinho mais alto, Branco. Ok, ele tinha consciência desses momentos, então chamou os discípulos para orarem com ele. O que mais? O que nós podemos aprender desta situação? Dependência do Pai. O que mais? Que você pode tirar de lição desta situação? Não ouvi. Ok, somos dependentes. Quando você tem um problema para resolver, uma situação difícil para enfrentar, o que é que você faz? Chama alguém para ajudar. Pera. Vamos devagar com o bonde aqui. Quando você tem uma situação difícil para enfrentar, o que é que você faz? É isso que você faz? Você ora, a situação difícil, a primeira coisa que você faz é buscar Deus para saber qual é a solução? É isso? Porque se for isto, vamos fechar a Bíblia. Obrigado, irmãos. Aprendemos a lição de hoje. Não precisa falar mais nada. Infelizmente, e eu estou falando por mim, nem sempre minha primeira atitude é orar. Sabe qual é a minha primeira atitude? A maior parte das vezes, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Não é orar a minha primeira atitude. Aliás, orar é uma das últimas. É quando a coisa já está tão estragada que eu já não sei mais o que fazer, agora eu vou orar. Deus me ajuda, ilumina minha cabeça para que eu entenda como eu posso fazer. Tem misericórdia de mim. Pelo menos comigo acontece a maior parte das vezes assim. Na maior parte das vezes, a minha primeira atitude não é orar. Não é. E eu fico feliz de que a maior parte dos irmãos disseram que a primeira atitude é orar. Vocês estão melhor do que eu. Amém.
como é bom viver numa comunidade que sabe que a solução das suas dificuldades não está em fazer, mas está em orar. Creio que as reuniões de oração da nossa comunidade aqui devem ser momentos fantásticos diante de Deus, onde há quebrantamento, onde há reconhecimento das nossas falhas, o problema que eu estou a enfrentar e por que eu estou a enfrentar esse problema. Irmãos, obrigado porque vocês vão me sustentar em oração. Cadê a Josimere? Acho que ela está lá em cima com as crianças, né? Volta e meia eu ouço a Josimere falando um pouquinho, a gente tem conversado sobre o coração com vida. E as pessoas que lá vão. E muitas vezes a primeira atitude que tem a fazer é orar. Ouvir e orar, pedindo discernimento para Deus. De um modo geral. Se você não foi bem treinado, se você não foi treinado, ela é psicóloga, você ouve e já tem uma resposta, uma sugestão, um conselho para dar. Talvez a última coisa que aquela pessoa precisa é de conselho. A primeira coisa que ela precisa é de alguém que dobre os joelhos e ore. Para que Deus trabalhe no coração. Eu não mexo no coração de ninguém. Eu não tenho acesso ao seu coração. Só quem tem acesso ao seu coração é Deus. E aí, meu filho, não tem como escapar. Se eu amo você, o ponto de querer uma solução para o problema que você está tendo, a minha primeira atitude tem que ser dobrar os joelhos e orar. Mais uma vez, nem sempre é a atitude que eu tenho. Eu fui treinado a conhecer a Bíblia. Então, às vezes, minha primeira atitude é lembrar dos versículos que eu devia dizer para aquela pessoa para que mudasse. Se isso fizesse transformação, o mundo estaria uma beleza. Porque o livro mais impresso e vendido no mundo é a Bíblia. E se você sabe ler, pronto. Era só mandar ler e está resolvido o problema. Fácil assim. Mas eu entendo bem o que é a natureza humana. Eu vou tirar a partir de mim. A gente ouve, entende, mas não escuta. Escutar é colocar em prática aquilo que ouviu. A maior parte de nós ouve, mas não põe em prática. Eu já fiz algumas vezes uns testes. Assim. Este domingo eu não vou pregar nenhuma mensagem nova. Não é porque eu não tive tempo, não é porque eu não tive as 10 horas para preparar, tive. Tenho mensagem nova, mas para o bem-estar dos irmãos, nós vamos saber como é que foi a mensagem pregada no domingo passado e o que é que nós fizemos com ela. Porque se não fizermos nada, não adianta pregar uma nova. Não vai fazer nada também com ela. Então por que eu vou gastar 10 horas para preparar uma mensagem que vocês não vão usar? É desperdício de tempo. E eu não tenho tanto tempo assim para desperdiçar. Aliás, para desperdiçar eu não tenho tempo nenhum. Mas eu tenho tempo, como vocês, bastante ocupado. Então, se é para ocupar o tempo com alguma coisa que vai ter uma serventia, então é bom a gente saber se as mensagens pregadas estão sendo utilizadas. Talvez, só talvez, a gente deveria começar os cultos dando testemunhos de como Deus agiu na minha vida ao longo da semana com a mensagem do domingo passado. Talvez a gente vai dizer assim, olha, eu não tenho testemunho nenhum. Deus não fez nada com a mensagem do domingo passado da minha vida. Tudo bem. Pode ser que não tinha nada para ser transformado na sua vida ao longo dessa semana com relação ao assunto. Mas numa comunidade de 70 pessoas, eu acho meio difícil não ter nada para dizer. O que é que Deus fez a sua vida nesses últimos 7 dias? Então,
antes de irmos para uma nova mensagem, um novo desafio, como é que o desafio da semana passada esteve contigo? E talvez alguns desafios vão continuar. Olha, pastor, não preciso de mensagem nenhuma nova. Por quê? Porque aquela lá eu ainda não consegui colocar em prática. Estou numa luta que você não imagina o tamanho da luta. Estou a brigar com a carne, estou a brigar com o inimigo, estou a brigar com tudo que pode ser possível para ter um domínio próprio sobre o assunto que foi tratado na semana passada. Que dureza! E se isso é a realidade de um grupo maior da comunidade, irmãos, qual é o primeiro passo para resolver problema? Orar. Então agora, vamos nos unir aqui em pequenos grupos e vamos levantar um clamor diante de Deus para que o Senhor nos ajude a praticar a palavra e não ser apenas ouvintes. Queremos ouvir e queremos escutar. Quer dizer, colocar em prática, ter o desejo de colocar em prática. Como a gente não está colocando em prática, não adianta ouvir mais coisas. Ou tem pouca serventia, para dizer que não adianta, tem pouca serventia. Porque nós não temos como objetivo, como fim, só conhecer mais da Bíblia. O nosso fim, o nosso objetivo é ouvir para praticar. Conhecer a Bíblia para colocar em prática. Para vocês não pensarem que esse negócio é novo, Paulo escreveu uma carta inteira a um grupo de crentes que moravam numa cidade, na Galácia, os Gálatas. E ele discutiu exatamente esse tipo de assunto com aqueles irmãos na Galácia. Vocês, pelo tempo que têm de convivência com a palavra, já deveriam poder comer uma comidinha sólida. Não é como a Leonor, que tem que tomar leitinho. Você já devia comer comida sólida. Podia aí comer uma feijoada transmontana. Boa! Isso! Mas dá uma feijoada transmontana para a Leonor, tu vai ver o estrago que você vai fazer. Pobre da mãe dela. Pelo tempo que nós temos de convívio com o Evangelho, com a palavra de Deus, a gente já devia poder comer comida sólida. Mas me parece, só me parece, porque eu estou aqui há bem pouco tempo, que muitos de nós ainda precisa de leite, de uma comidinha simples para digerir, para não fazer mal para o estômago. Aí é uma sopinha batida com a varinha mágica, bem ralinha, para você comer. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ouvir, mas não estamos acostumados a praticar. Aliás, isso é um mal que vem de raiz. Quando você começa a ir para a escola, você vai e estuda para fazer prova. Fez o teste? Fez a prova? Passou? Ótimo. Esquece aquele material e vamos para a próxima. Não quer saber se ele vai ter utilidade para a sua vida. Ah, vai ter, algum dia. Qual? Você mal sabe que dia que aquilo vai ter utilidade. Um dia no teste. Né? Quando você fizer teste, que vai ser útil. Misericórdia, já pensou frequentar 12 anos numa escola só para fazer teste? Não tem adolescente que aguente. É por isso que ir para a escola é chato. É ruim. Só vai para fazer teste. Só vai para aprender para fazer teste. Aí todo mundo anseia de chegar na universidade. Porque na universidade, teoricamente, é o quê? Você vai estudar para praticar. E eu não lembro o nome da irmã. Fez uma cirurgia no braço. Lenita. A senhora ia confiar naquele médico que fez a cirurgia, que coseu o seu tendão aí
Se ele fala assim, olha, eu não tenho experiência nenhuma, eu acabei de sair da faculdade, viu? Mas eu tenho tudo aqui na minha cabeça. A senhora deixa ele operar o seu braço? O seu tendão? Olha, tu é muito corajosa, eu não deixava não. Tu acabou de sair da faculdade, meu filho. Não tem experiência não. É a primeira cirurgia que você vai fazer? Pois eu não vou ser a sua cobaia. Pode achar outro. Faculdade de medicina nenhuma faz isso com um aluno. Quando ele sai, depois de 5 anos estudando, ele tem o estágio, a residência. Ele vai acompanhar o outro médico e vai ver o outro fazendo. E vai aprendendo, e ele vai começando a fazer passo a passo. As coisas vão ter que ser mais devagar. Não é assim que ele vai pegando no bisturi, cortando você aí e fazendo as coisas. Porque se errar, não é no braço dele, é no seu. Mas no meu incomoda um bocado. Pode não incomodar lá ele, mas a mim incomoda muito. Então, nós estamos aqui muito mais próximos de uma escola de medicina do que de um ensino básico, que só dá informações. Se você vem à igreja para receber informações, não é bom. Você precisa vir à igreja com aquela atitude do estudante de medicina. Pegou as informações e agora eu vou praticá-la. Sabe por que tem grupo familiar? Que é para você andar junto com aquele com quem já pratica há mais tempo e você vai caminhar junto com ele. Ora, boys, não é bom isso? Nós estamos formando médicos, pessoas que têm uma resposta para curar as doenças do mundo. E eu quero alguém que, por misericórdia, está acostumado a andar com o mestre. Claro isso? Então, nós vamos dar uma olhada em alguns textos da Bíblia que vão dar suporte para essa nossa visão, tá bem? Esse primeiro aqui é a repetição para aquilo que a gente acabou de falar, né? Jesus chegou o dia da festa dos pães sem fermento, etc. É essa história que eu contei sobre a Páscoa, tá? Depois ele vai reunir para orar, né? Então Jesus saiu com eles dali, foi para um local, atravessou o ribeiro e foram orar. Era um lugar conhecido dos discípulos, porque Judas sabia onde é que eles iriam orar, tá? E depois Mateus, que ele trata, Jesus acompanhado pelos discípulos, foi para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou ali mais adiante orar. Então lembra, existe todo um trabalho que Jesus vinha plantando no coração dos discípulos, tá certo? Então eu lhe dei os versículos para você saber que não é só eu achar, tá? A Bíblia tem o registro destas informações, tá bem? Qual o motivo de permanecer em Cristo? Vamos lá para o texto de João. Qual é o motivo de permanecer em Cristo? Então, eu sou a videira e vós os ramos. Aqueles que estiverem unidos comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Desculpa. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que não dão fruto e limpa os que dão fruto, para que deem ainda mais. Vocês já estão limpos pelo ensino que eu vos deixei. Permaneçam em mim e eu permaneço em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só, se não estiver unido à videira. Por isso, não podem dar frutos, se não estiverem unidos à videira, unidos a mim. O que lhe chama a atenção nesse texto? Tem alguma coisa que lhe chama a atenção? Da fruta tem que estar ligado à videira, ligado a Cristo. Corta os ramos que não dão fruto, quer dizer, tudo aquilo que peso morto, não tem resultado, não tem frutos, o pai vem e corta fora, para que aqueles que dão fruto deem mais ainda. Né? Ótimo. Eu vou marcar aí algumas coisas que eu achei importantes. Permaneçam em mim. Essa é a primeira coisa para você dar fruto. Permanecer em Cristo. Por quê? Não podem dar fruto se não estiverem unidos a mim.
Sem mim, nada podeis fazer. Quer dar fruto? Permaneça em Cristo. Como é que você permanece em Cristo? Andando com Ele, estudando com Ele, orando com Ele. Não foi isso que Ele fez com os discípulos? Jesus não teve um público muito grande, não, discípulos. Tinha os 12, dos 12, 3 que eram mais próximos, e dos 3 mais próximos tinha um, João. Então esse era o grupo base que Jesus trabalhou. Depois ele tinha um grupo maior, 70, lembra que ele enviou uma vez 70 discípulos, 2 a 2? Então Jesus andou pouco tempo, mas concentrou num grupo seleto de pessoas. E quando eu digo grupo seleto, não quer dizer que eles eram melhores, porque aliás, nem eram. Cada um mais confuso do que o outro. Mas Jesus concentrou em pessoas, em relacionamento. Vem andar comigo. E aí você vai saber como é que é. Mas vem andar comigo. Então você é convocado a andar com Jesus. Então permaneçam e vocês vão ver todas essas coisas. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que estiver unido comigo dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são enfeixados, lançados ao fogo para arder. Se continuarem unidos a mim, e não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo quanto pedirem. Nisto consiste a glória de meu Pai, que deem muito fruto, e que se comportem como meus discípulos. Eu tenho-vos amor como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos, como eu observo os do meu Pai, permanecereis no meu amor, como eu no do meu Pai. O que é que ele chama a atenção? Quais são as coisas que aí estão que lhe ressaltou os meus olhos? Normalmente, quando coisas começam a ressaltar os meus olhos, eu faço uma marca, né? Uso um marca-texto, enfim, faço alguma coisa para marcar. Tá bem? Se observarem os meus mandamentos como eu observo os do meu Pai. Eita! Aí me pegou. Foi um tiro no pé. Como é que eu posso permanecer em Cristo? Observando os mandamentos. E não é só ele qualifica a observação. É como eu observo o do meu Pai, os do meu Pai. Observar os mandamentos de Jesus com a mesma qualidade que Jesus observava os mandamentos do Pai. Não é diferente. Como é que Jesus obedeceu os mandamentos do Pai? Tem ideia? Hã? Totalmente. Ele discutia com o Pai os mandamentos? Não, discutir não, mas ele até pedia, olha, Deus, o Senhor pode passar de mim esse cálice e passa. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Pedia até que passe, ele pedia, mas eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Ponto. Qualificou o tipo de obediência. O que mais? Mais algumas coisinhas nesse texto aí que me chamam a atenção. Ó. Aqueles que estiverem unidos comigo, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quais são os frutos que Deus tem produzido na sua vida? Você quer saber um pouquinho? Vai lá em Gálatas. Tem lá frutos da carne e frutos do Espírito. Use isto como uma lista de verificação. Opa, esse aqui está presente na minha vida, esse aqui está presente, esse aqui está presente, esse aqui não. Então você já sabe onde tem que trabalhar. E aqueles frutos da carne que você sabe, precisa tirar, esse aqui está presente na minha vida, eu tenho que tirar, esse aqui está presente, eu tenho que tirar. Use como uma lista de verificação, é uma ajuda que Deus está lhe dando para você saber onde trabalhar. Para você não andar sem rumo, sem saber. Então, aquele que estiver unido comigo, dá muito fruto. Porque sem mim, zero, nada.
Tá bem? Outro ali, ó. Lá no versículo 8. Nisto consiste a glória de meu Pai, que deem muito fruto, e que se comportem como meus discípulos. Como é que os discípulos de Jesus se comportaram? Muito mal. Que quando ele foi preso, logo depois, o que aconteceu? Todos eles, ó, pegaram o caminho da roça, ó. Fugiram. Jesus foi preso. Pedro até tentou, né? Falou assim, não, vem cá, eu sou valente, eu já arrumei até uma espada. Foi lá para defender Jesus. E ele faz o quê? Corta a orelha de um dos soldados. Eu acho que ele tinha mirado para cortar o pescoço, acertou a orelha. Ele sabia muito bem jogar a rede, para pescar. Mas para ser soldado ele não era lá muito essas coisas, né? O que Jesus falou para ele? Ops. Está pensando que eu preciso disso, né? Se eu pedisse para o meu pai, ele mandava uma legião de anjos para me defender. Jesus tinha plena noção do que ele veio fazer. Ele veio para aquele momento. Era a coroação de tudo que Jesus veio fazer. Ele veio se dar. Voluntariamente, ele não foi obrigado. Ninguém empurrou ele na marra para ir fazer, não. Ele foi porque quis, se ofereceu. Então, meu querido, talvez nós somos como os discípulos de Jesus. Na hora do aperto, a gente, ó, tira o time de campo. Interessante, né? Jesus foi levado para ser julgado. Quem é que foi atrás? Primeiro foi João. João estava até lá dentro da casa do sumo sacerdote durante o julgamento. Tinha um pátio externo, muita gente ali no pátio e tudo mais. Quem mais foi lá no pátio? Pedro. Pedro foi. O pessoal fugiu, mas João foi junto com Jesus. E Pedro foi também. Ficou lá do lado de fora, espreitando o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Foi reconhecido. Misericórdia. Agora eu estou em maus lençóis. Por quê? Souberam. E ele falou o quê? Eu não. Nem conheço. Não sei. E aí o galo cantou. E... Lembra que Jesus já tinha avisado? Esta noite, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Por que ele falou isso para Pedro? Porque Pedro falou que morria com ele, mas não negava. E quando o galo cantou, os olhos de Pedro encontraram com os olhos de Jesus lá naquele lugar. Eu já fiz uma série de pensamentos assim, né? O que diria os olhos de Jesus naquele momento para Pedro? Muita coisa, ótimo, mas eu comecei a pensar em algumas. Eu não disse? Eu te avisei, Pedro, eu te avisei. Você sabia que ia acontecer. E eu te avisei. Fez porque é teimoso. Eu avisei. Falei, não, esse não podia ser o olhar de Jesus. Para mim, o olhar de Jesus foi assim: Pedro, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu te amo como você é. Eu sabia que você ia me negar, Pedro. Lembra? Eu te disse que você ia negar. Então você não me causou nenhuma surpresa. Não foi nada que eu não soubesse. Pedro, eu te amo como você é. Não pelo que você faz. Você pode puxar da espada tentando me defender. Eu te amo. Porque Jesus foi lá, pegou a orelha do cidadão, botou de volta no lugar. Curou. Fez um milagre ali. Não precisou nem de cirurgia. Eu fico imaginando como devia estar as emoções de Pedro. Devia estar um turbilhão, não é verdade? E quando nega, então, aí que ele vai embora, sai
com remorso, arrependido de ter feito o que fez. Judas, quando caiu em si com a situação que fez, se enforcou. Pedro, quando caiu em si com a situação que fez, se arrependeu. E quando Jesus ressuscita, qual foi a primeira palavra de Jesus àquelas mulheres que estavam ali? Vai, dize a Pedro e aos demais que eu ressuscitei. Aí eu fico me perguntando, por que a Pedro? Ele não era nem o discípulo amado. Aliás, na cruz, só teve um para ouvir os últimos suspiros de Jesus. Foi João. E as abençoadas mulheres. João e as mulheres. E os outros discípulos? Um já tinha se enforcado. Os outros 11, os outros 10. Limparam o caminho. Só ficaram as mulheres e João. Então, quer dar fruto? Comporte-se como um discípulo. Então nós acabamos de ver o lado negro do discípulo. Eita bando de discípulos. Não prestava um. Aliás, um. Os outros era tudo roda torta. Jesus escolheu-os a dedo. Você, vem comigo. Você, vem comigo. Então não foi um acidente. Eita, não sabia quem era esse cara. Jesus sabia muito bem quem ele era. E Jesus, quando lhe escolheu, ele sabe exatamente quem você é. Não pense que foi um acidente de percurso que você se converteu a Jesus. Não foi. Jesus te escolheu. Ele sabia o que é que você tinha no seu coração. Que você não presta. Estou dizendo por mim. Talvez você presta mais do que eu. Né? Mas não tinha acordo para mim. Não valia nada para os propósitos de Deus, para dar fruto. Então Jesus me escolheu. É porque Ele sabe o que está fazendo. E Ele já me disse, quer dar fruto? Permaneça em mim. Não tem outro acordo. Muito bem, o que permanecer em Cristo nos oferece? Falo-vos desta maneira para que se alegrem. Tem um outro versículo aqui. Cadê? Okay. Falo-vos desta maneira para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. O meu mandamento é este, que amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Se fizerem aquilo que eu vos mando, serão meus amigos. Agora já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas sim eu que vos escolhi e enviei para que produzirem muito fruto. Não um fruto passageiro, mas um fruto que dure para sempre. Desta maneira o Pai vos há de dar tudo quanto lhe pedirem em meu nome. Eu recomendo-vos isso. Amem uns aos outros. Recomendação de Jesus, o que é que você vê ali que você poderia ressaltar, né? O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu sempre vos amei. Jesus nos amou enquanto éramos ainda pecadores, enquanto você não valia nada, zero. Ele te amou. Então não tem uma autoestima baixa sobre você. Você foi escolhido por Deus. E Ele tem um propósito. Então não fique de brincadeira com Jesus para ficar nessa vida malandra, né? Ouve, mas não pratica, entende, mas não cumpre. Para, meu irmão. Ouça a palavra para praticar. Não fique com essa... Não sei se o termo aqui é ofensivo, né? Mas eu vou dizer, e por favor me perdoe se ele for. Com essa sem vergonhice. De ouvir as coisas e não aprender. E não colocar em prática. Se você começar a refletir sobre todos os versículos da Bíblia que você conhece,
e fizer uma lista, e faça uma outra lista aqui. Quantos deles você cumpre? Ah, esse aqui eu cumpro, esse eu cumpro, esse não, esse não, esse não, esse eu cumpro. Faça uma lista comparativa daquilo que você conhece e daquilo que você cumpre. Porque o objetivo da igreja não é fazer você conhecer, é fazer você cumprir. Então, se você não cumpre, pede licença para o pastor e diz assim: pastor, olha, não preciso aprender mais nada. Porque o que eu já sei, tem muito que eu preciso botar em prática. Não é que eu não tenho mais a conhecer, só que eu preciso colocar em prática, pastor. Senão eu vou ficar cheio de teoria e nenhuma prática. E não é isso que eu quero. Eu não quero ser um fariseu que só conhece a Bíblia, mas não pratica. Eu quero praticar aquilo que já conheço. Lembra, você tem o resto da vida para praticar o que você conhece. Então, fazer parte do seminário é bom? É ótimo. Mas você vai receber uma dose cavalar, uma injeção na veia de conhecimento da Bíblia. Aluno de seminário é o candidato mais próximo de fariseu que existe. Porque ele entende de tudo que está nas escrituras. Faz exegese, aprende grego, aprende hebraico, sabe fazer homilética, tudo isso ele já sabe. E praticar. Ui. Aí já é mais difícil, né? Se é difícil, então, meu irmão, eu preciso da igreja. Aqui é o lugar onde a gente vai praticar as coisas. Não é lá no seminário. Lá no seminário você aprende. Enche a cabeça. Se eu pudesse fazer uma caricatura, né, um desenhinho, eu faria um cabeção enorme e umas perninhas bem curtinhas. Tem muita informação e nenhuma prática, ou pouca prática. As perninhas bem curtinhas. Isso é uma atrofia. Hidrocefalia é isso, né? A cabeça cresce muito mais do que a proporção do corpo. Eu não quero ser assim. E eu acho que você também não quer. Mas às vezes eu estou colaborando para que você seja assim. Sabe por quê? Cada domingo eu estou ensinando mais uma coisa nova, mais uma coisa nova. E não fico perguntando se você está praticando as coisas que você está aprendendo. Vamos mudar isso. Ou precisamos mudar isso. Né? Vamos tomar posição? Ouvir, se não tomar uma posição, não vai resultar em nada. O seu foco está bem ajustado? O seu foco é o quê? Aprender o que significa colocar em prática? Ou conhecer, que significa acumular informações? Ajuste o foco. Se o foco não é acumular informações, então está na hora de aprender, certo? Senhor, para dar muito fruto, e um fruto que permaneça, preciso permanecer em Ti. Tem que ser a minha oração. Jesus, acerta meu foco. Me faça desta forma. Eu quero que o fruto permaneça e eu preciso permanecer em Ti. Para que isso ocorra, preciso lembrar sempre de que sem Ti nada posso fazer. E que preciso obedecer como Tu obedeceste ao Pai. Ou eu obedeço tudo, ou isso não dá certo. Ou eu me conscientizo que eu não posso fazer nada sem Jesus, ou também as coisas não vão andar bem. Porque na força do meu braço as coisas andam mal. O que eu vou fazer? Compromisso. Assumir algumas posições. Eu espero que você possa assumir. Primeiro, estar comprometido no meu dia a dia com as recomendações de Jesus. E a recomendação de Jesus é: amem-se uns aos outros. Olha, tem irmãos que se amam. Sou casado com uma senhora que vem de uma família italiana. Daqueles que tem bem muito irmão, são só 10. E por falta de filha, minha sogra adotou mais um. Quando eles estão a discutir uns com os outros, parece que vai sair fogo. Às vezes sai. Mas vai se meter na discussão deles. Os 10 se viram contra ti. Porque na discussão da família ninguém mete a colher, não. Ali é discussão entre eles. E eles se entendem. Se amam. Morde, briga, luta, rola no chão, mas se amam.
vivem em harmonia. Né? Juntos. 10. Tem que ter opiniões diferentes. Mas se amam. Vivem juntos. E essa é a ordem de Jesus. Você tem aqui pelo menos talvez uns 70 irmãos. Imagina, se numa família de 10 eu tenho confusão, imagine uma família de 70. Aí é que tem confusão mesmo. Ame em primeiro lugar. E amar é demonstrar, é uma ação. Jesus manda a gente amar os inimigos. Os inimigos eu quero é fogo do inferno. Né? Quando ele fala assim, ame até os seus inimigos. Ai, ai, ai. Senhor, glorifique o teu nome através da minha vida. Que a minha vida produza a glória de Deus. Que através da minha vida as pessoas possam ver Deus. Oriente-me a comprometer-me como teu discípulo. Amém. Vamos para mais uma semana. Que Deus o abençoe e o guarde. Que lhe dê a disposição de ser um discípulo de Jesus. Que reconhece que no primeiro momento, na hora que a coisa aperta, você sai correndo, mas depois você volta. E quando volta meio cabisbaixo, meio desconfiado, mas Jesus tem aquele olhar carinhoso, amoroso. Vem. Ele até diz para um Tomé, olha, põe a mãozinha aqui, meu filho, põe. Enfia a mão nas minhas feridas para você ter certeza de que sou eu mesmo. Lembra, Jesus tem toda a paciência do mundo para lhe ajudar a ser conforme a imagem dele. Esse é o desafio. Ele está a lhe convidar para ser obediente ao Pai, assim como ele é obediente ao Pai. Combinado? Domingo que vem a gente pode começar perguntando como é que foi permanecer em Jesus ao longo dessa semana. Eu já vou lhe dar a pergunta antes. Quanto tempo você gastou de comunhão com a palavra de Deus, entendendo a Bíblia? Quanto tempo você gastou de orando por aquela listinha que o Daniel colocou ali? E talvez outros que você sabe. Permanecer em Cristo. Quantas visitas você fez nessa semana que vai vir? Talvez visitar o irmão Caldeira. Ou, não vai todo mundo ao mesmo tempo, por favor, ligue para a irmã, perguntando, olha, pode fazer uma visitinha? Amar, demonstrar de alguma forma amor uns pelos outros. Talvez ir à casa da irmã Lenita. Irmã Lenita, eu sei que a senhora não pode fazer nada. Está com o bracinho pendurado e o outro tem que cuidar. Então não pode fazer. O que a senhora quer que eu faça? Hoje eu vim aqui fazer alguma coisa. Boa semana. Deus te abençoe. Dirige os seus passos nas práticas do amor para permanecer no Senhor. Amém? Ótimo. Posso orar assim? Senhor Jesus, nos dê a coragem de aplicar João 15. Nós queremos permanecer em Ti, mas o Senhor sabe bem o nosso coração, sabe como a gente é malandro, quer escapar. Nos ajuda, Deus, a superar as nossas fraquezas e a praticar, para sermos bons discípulos de Jesus, assim como Ele o é do Senhor, obedecendo em tudo a Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.